A Klabin acaba de divulgar o seu balanço do quarto trimestre de 2025 e os números deixaram muito investidor confuso. O lucro líquido da empresa despencou assustadores 69% em relação ao ano passado, ficando cerca de 40% abaixo das expectativas. Afinal, o que derrubou tanto lucro? E será que Klabin ainda vale a pena para sua carteira? É o que vamos descobrir agora. Vem comigo. Olá, a Klabin soltou os resultados do último trimestre e, para ser sincero, é uma história com dois lados bem distintos. Aqui no Você Especialista, a gente vai mergulhar nesses números para entender essa grande questão. Como é que a operação vai tão bem, mas o lucro, no final das contas, despencou? Então, qual que é o nosso roteiro aqui? Primeiro, a gente vai olhar para esse resultado de duas caras. Depois, vamos entender o que faz o negócio da Klabin ser tão robusto, uma verdadeira fortaleza. Em seguida, a gente encara o elefante na sala, o peso da dívida. E, claro, vamos ver o que a empresa está fazendo para sair dessa, o caminho da desalavancagem. Para fechar, a gente projeta o que vem pela frente. Vamos começar por essa ideia de um resultado com duas faces, porque é exatamente isso que o balanço do quarto trimestre de 2025 nos mostrou. Pois é, de um lado a gente tem o EBITDA, que é tipo o motor da empresa, a parte operacional, e ele se mostrou super resiliente, ficou estável. Agora, do outro lado da moeda, o lucro líquido, que é o que sobra no fim do dia, teve uma queda, assim, brutal. E a pergunta que fica é essa, né? Como pode uma companhia ter uma performance operacional boa e, ao mesmo tempo, um resultado final tão ruim? É essa lacuna que a gente precisa entender. E a resposta para essa pergunta começa a aparecer quando a gente olha para a estrutura do negócio da Klabin, que é de fato uma fortaleza bem construída. E é aqui que a gente começa a entender a mágica do modelo de negócio da Klabin. Dá uma olhada na tabela. A celulose, que depende muito do mercado internacional, teve uma queda de 14%. Normal, faz parte do ciclo. Mas aí é que entra o pulo do gato. O segmento de papéis ficou estável e o de embalagens cresceu 6%. Esses dois funcionaram como um verdadeiro amortecedor. E vamos focar um pouco mais nas embalagens porque é impressionante. A receita subiu 6%, mesmo com o volume de vendas caindo 2%. Como isso é possível? Simples. A empresa conseguiu aumentar os preços em 7%. Isso mostra uma força, um poder de mercado muito grande. E essa análise de mercado resume tudo perfeitamente. Como quase metade do resultado operacional vem de papel e embalagem aqui para o mercado interno, a Klabin sofre muito menos com a variação do dólar e com os altos e baixos do preço da celulose lá fora. É isso que a diferencia de concorrentes como a Suzano, por exemplo. Ok, a operação é uma fortaleza, mas toda fortaleza tem um ponto fraco. E no caso da Klabin, essa fraqueza tem nome. Dívida. É ela que explica aquela queda no lucro. E esse número aqui, menos 69%, é o que realmente acendeu o alerta no mercado. É uma queda bem forte na comparação com o ano passado e, para piorar, vem uns 40% abaixo do que os analistas esperavam. Ou seja, foi uma surpresa negativa. Mas afinal, de onde veio esse tombo? Para entender isso, a gente precisa seguir o caminho do dinheiro. A Klabin começa com um lucro operacional, o EBITDA, bem sólido. Só que aí, no meio do caminho, tem a depreciação, os impostos e o grande vilão da história, as despesas financeiras gigantescas. O que sobra lá no final, o lucro líquido, é bem pouquinho. E o que é esse tal de resultado financeiro? Basicamente, é o saldo entre o que a empresa ganha com aplicações e o que ela paga de juros da dívida. No caso da Klabin, esse saldo foi super negativo. É como se uma parte enorme do lucro da operação estivesse sendo comida pelos juros antes mesmo de chegar no bolso do acionista. E esse gráfico deixa o problema escancarado, né? Olha só, de um EBITDA de quase 2 bilhões de reais, mais de 700 milhões foram só para cobrir despesa financeira. O que sobrou para virar lucro líquido foi uma fatia bem menor. Bom, se o problema é a dívida, a solução parece óbvia: pagar a dívida. E é exatamente esse o foco da Klabin agora. A palavra de ordem é desalavancagem. E a boa notícia é que a empresa está no caminho certo. A gente vê aqui que a alavancagem medida pela relação entre a dívida e o EBITDA vem caindo trimestre após trimestre, de 3,9 vezes um ano atrás para 3,3 agora. É um progresso consistente. E isso não acontece por acaso, claro. É fruto de uma estratégia bem definida. A operação continua gerando muito caixa, os investimentos estão sendo feitos com disciplina e a empresa ainda fez movimentos inteligentes, como a venda de parte dos ativos florestais, que trouxe dinheiro para o caixa e garantiu madeira no longo prazo. E a capacidade de continuar nesse caminho é grande.
Esse rendimento de fluxo de caixa livre de mais de 9% é um sinal muito forte de que a Klabin gera dinheiro suficiente para tocar a operação, investir e ainda sobra para ir abatendo a dívida. Certo, então juntando todas as peças, operação forte, dívida pesada mas caindo, o que o futuro reserva para a Klabin? O cenário é um equilíbrio. No curto prazo, tem riscos. Os juros podem continuar altos, o preço da celulose pode variar, mas no longo prazo, as vantagens da Klabin são enormes. O modelo de negócio é defensivo, está totalmente alinhada com a tendência de embalagens sustentáveis e tem ativos de altíssima qualidade. E essa visão do Itaú BBA reflete bem o sentimento do mercado. A empresa é ótima, super sólida, mas o preço atual da ação já parece refletir isso. O valuation é considerado justo, ou seja, não é mais aquela barganha óbvia. O que nos deixa com essa reflexão final? A Klabin deve ser vista como aquela ação segura, defensiva, boa para ter na carteira para se proteger? Ou será que o peso da dívida, mesmo caindo, ainda vai limitar o potencial de crescimento da ação por um bom tempo? Bom, é isso. Espero que essa análise tenha ajudado a clarear o cenário da Klabin. Se você curte esse tipo de mergulho profundo nos resultados das empresas, não esquece, se inscreve aí no canal do Você Especialista para não perder as próximas. E só um recado final, super importante. Todo esse material aqui é para fins educativos, tá legal? Não é de forma alguma uma recomendação de investimento. A decisão final de investir é sempre de cada um e o ideal é que seja feita depois de muita pesquisa e, se possível, com a ajuda de um profissional.